Chegou a hora, amantes do inexplicável, de mergulhar em um mistério que desafia a lógica, um enigma sombrio que ecoa pelos corredores do tempo, vindo diretamente das sombras da Áustria para as terras místicas do Brasil. Eu sou o seu guia, aqui no Rastros do Medo, e hoje vamos desvendar uma lenda urbana arrepiante, uma história que mistura fortuna, maldição e uma entidade ancestral. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai te prender do início ao fim, te fazendo questionar tudo o que você achava saber sobre o oculto e o poder do desconhecido. O enigma da fortuna amaldiçoada. A lenda austríaca que veio parar no Brasil. Rastros do Medo. Olá, e sejam muito bem-vindos ao Rastros do Medo, o seu canal para explorar os cantos mais sombrios e inexplicáveis do nosso mundo. Hoje, a escuridão nos chama para uma jornada que começa nas brumas gélidas da Áustria dos séculos X e se estende até as densas florestas e o solo vermelho do Paraná, aqui no Brasil. Preparem-se, porque a história que vou contar não é para os fracos de coração. É a lenda de um tesouro incalculável, avaliado em nada menos que 183 bilhões de dólares, um tesouro que não só carrega uma maldição ancestral, mas também está intrinsecamente ligado a uma entidade tão antiga quanto o próprio tempo. Fiquem comigo, porque cada palavra deste roteiro foi cuidadosamente elaborada para mantê-los presos até o último segundo. O prelúdio na Áustria Imperial. Barão von Krieger e o pacto profanou. Nossa história começa nas opulentas, mas sombrias terras da Áustria Imperial, por volta de 1888. No coração de Viena, entre os salões luxuosos e as vielas esculturas, vivia o barão Albrecht von Krieger. Albrecht não era um nobre comum. Seu fascínio pelo oculto e pelo proibido o consumia, transformando de um jovem aristocrata promissor em um recluso enigmático. Dizem que sua fortuna, já considerável, havia sido ampliada de formas misteriosas e questionáveis, e os sussurros nos salões da corte falavam de rituais profanos e pactos selados com entidades, além da compreensão humana. O barão von Krieger era um homem de hábitos noturnos, suas bibliotecas secretas repletas de tomos proibidos e manuscritos ancestrais, alguns escritos em línguas há muito esquecidas. Suas noites eram passadas em estudo e experimentação, buscando desvendar os véus entre os mundos. Foi durante uma dessas incursões nas profundezas do oculto que ele teria descoberto uma antiga profecia, algo que falava de um poder inimaginável, um tesouro que não era feito de ouro e joias, mas de uma energia primordial, capaz de conceder a imortalidade e o domínio sobre a própria realidade. No entanto, a profecia vinha com um aviso terrível. Esse poder estava guardado por uma entidade antiga, um guardião espectral, cuja mera presença corrompia a alma e trazia desgraça para quem ousasse perturbá-lo. Albrecht, cego pela ambição e pela sede de conhecimento proibido, decidiu que esse era o seu destino. Ele não queria apenas o tesouro, ele queria o poder. Passou anos viajando secretamente, de cemitérios esquecidos a ruínas ancestrais, coletando artefatos e componentes para um ritual que ele acreditava ser a chave para desvendar a profecia. Cada peça, cada relíquia emanava uma energia fria e nauseante, mas o barão estava determinado. Em uma noite sem estrelas, sob a luz bruzuleante de velas feitas de cera negra e ervas mortais, Albrecht von Krieger realizou o ritual. A atmosfera na sua biblioteca secreta era pesada, o ar denso com a presença de algo que não pertencia ao nosso mundo. Sussurros inaudíveis ecoavam pelas paredes e as sombras dançavam de forma bizarra. O barão sentiu uma força indescritível invadir seu corpo, uma energia gelada que lhe prometia tudo o que ele desejava, mas exigia um preço. O pacto foi selado. Ele obteve o conhecimento para localizar o tesouro, mas a maldição do guardião, a criatura do abismo, se manifestaria em sua linhagem e em todos que buscassem o que era dela. Sua alma, e a de todos que tocassem o tesouro, estariam ligadas a essa entidade, condenadas a servi-la para toda a eternidade. Albrecht riu, uma risada vazia e triunfante, alheio à perdição que havia invocado. O tesouro, ele sabia, estava escondido em um lugar distante, intocado e esquecido, um lugar onde a luz do sol mal alcançava. O Brasil. A chegada ao Brasil. Sombras em Curitibá. A notícia da chegada do barão Albrecht von Krieger ao Brasil, por volta de 1890,
ecoou como um trovão silencioso pelos círculos mais elitistas e ocultos de Curitiba. Não era comum um nobre austríaco de tão alta estirpe se aventurar por aquelas terras inóspitas e ainda em desenvolvimento, especialmente sem um motivo aparente. Ele chegou discreto, acompanhado por um séquito pequeno, mas leal e igualmente enigmático, e estabeleceu residência em uma vasta propriedade isolada nos arredores da cidade. Uma casa antiga, de arquitetura europeia sombria, que parecia absorver a luz do dia, mergulhando-se em uma penumbra perpétua. O barão rapidamente se tornou uma figura de sussurros e olhares desconfiados. Seu comportamento era excêntrico, evitava a sociedade local, raramente era visto à luz do dia, e seus criados, pálidos e silenciosos, pareciam viver sob um véu de medo. Diziam que noites adentro, estranhas luzes bruxuleavam nas janelas de sua mansão, e sons peculiares, cânticos guturais, o arrastar de correntes, e até mesmo gemidos sufocados, podiam ser ouvidos pelos poucos vizinhos curiosos. Muitos atribuíam isso a excentricidades de um europeu rico, mas os mais velhos, os que conheciam as lendas da terra, sentiam um frio na espinha. Sabiam que algo muito mais antigo e perverso havia chegado com o barão Albrecht. Não viera para desfrutar da paisagem exuberante ou do clima ameno. Seus olhos, gélidos e famintos, estavam fixos em um único objetivo: encontrar o tesouro. Ele trazia consigo mapas antigos, criptografados e repletos de símbolos arcanos que haviam sido revelados a ele durante o pacto. Esses mapas não indicavam um local físico exato, mas sim uma série de coordenadas energéticas, pontos de convergência de linhas telúricas e ancestrais. A chave para decifrá-los estava em sua posse, um amuleto feito de obsidiana negra, entalhado com runas esquecidas, que pulsava com uma energia fria quando se aproximava do verdadeiro ponto. Seu trabalho era metódico e obsessivo. Ele passava dias trancado em seu estudo, decifrando os mapas, consultando os tomos trazidos da Áustria e enviando seus poucos capangas leais em expedições secretas pelas regiões mais remotas e selvagens do Paraná. Esses homens retornavam exaustos, muitas vezes feridos, com histórias fragmentadas de fenômenos estranhos, ruídos inexplicáveis na floresta e uma sensação opressora de serem observados por algo invisível. O barão, no entanto, os ignorava. Sua determinação era inabalável, alimentada pela promessa de poder e pela maldição que já começava a corroer sua própria essência. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a obsessão do barão crescia. Ele se tornava mais magro, seus olhos mais fundos, sua pele mais pálida. Os sussurros em sua mansão se intensificavam, e uma atmosfera de terror invisível parecia pairar sobre a propriedade. Dizem que, em certas noites, a criatura do abismo, vinculada ao barão pelo pacto, projetava sua sombra sobre a casa, esperando o momento certo para se manifestar plenamente. A mansão de Albrecht von Krieger se tornou um farol de escuridão em meio à paisagem paranaense, um ponto de convergência para o horror que estava prestes a ser desencadeado, o despertar da maldição, a criação do tesouro e o segredo sombrio. Albrecht von Krieger era um homem de paciência fria e determinação inabalável, características forjadas em sua busca incansável pelo oculto. Após meses de pesquisa frenética e expedições exaustivas pelos rincões mais inóspitos do Paraná, o amuleto de obsidiana finalmente pulsou com uma intensidade febril, guiando-o a um local remoto e esquecido. Uma área densamente florestada, onde as árvores antigas se erguiam como sentinelas silenciosas sobre um solo coberto por musgo espesso e uma névoa perene. Ali, escondida sob a vegetação rasteira, ele encontrou a entrada para uma caverna ancestral. Sua boca uma fenda escura na rocha, como uma ferida aberta na terra. A caverna não era uma formação natural comum. Suas paredes eram estranhamente lisas, quase polidas, e o ar lá dentro era pesado, estagnado, carregado com um cheiro metálico e úmido, misturado a um odor que remetia à terra revolvida e algo orgânico, mas não vivo. Albrecht sentiu um frio gélido percorrer sua espinha, mas não de medo, e sim de uma excitação macabra. Ele sabia que estava no limiar de algo grandioso e terrível. Seus capangas, homens acostumados à brutalidade, hesitaram na entrada. Seus rostos, geralmente impassíveis,
estavam contorcidos em uma mistura de repulsa e terror. Mas a vontade de ferro do barão os impeliu para as profundezas. À medida que avançavam, a escuridão se tornava absoluta, pontuada apenas pelas lanternas que projetavam sombras dançantes e alongadas. Os corredores se estreitavam e se alargavam, de forma irregular, alguns decorados com entalas primitivos e indecifráveis nas paredes, outros adornados com formações rochosas que pareciam ossos gigantescos e retorcidos. Sons estranhos ecoavam um gotejar constante de água em algum lugar invisível, o sussurro do vento que entrava pelas fendas superiores, e, por vezes, um som arrastado, quase um gemido baixo, que parecia vir das próprias rochas. No coração da caverna, a lanterna do barão iluminou uma vasta câmara. O ar aqui era ainda mais denso, quase sufocante, e o cheiro metálico se intensificava, acompanhado por uma nota acre, como sangue seco e terra molhada. No centro da câmara, havia um altar rudimentar, feito de pedras brutas e coberto por uma camada de um limo escuro e pegajoso. Sobre o altar, repousava o que Albrecht von Krieger havia procurado por tanto tempo. Não ouro ou joias, mas uma substância cristalina. Escura, pulsando com uma luz fraca e interna, como um coração batendo no abismo. Era o tesouro amaldiçoado, não em sua forma bruta de riqueza material, mas como uma fonte de energia primordial, o foco da maldição. O tesouro era composto por uma série de artefatos. Havia uma caixa de madeira escura e entalhada com símbolos esquecidos, tão antiga que parecia ter emergido da própria terra. Dentro dela, a fonte principal da energia amaldiçoada, um orbe cristalino pulsante, de um negro tão profundo, que parecia absorver a luz, e ainda assim irradiava uma penumbra azulada. Havia também uma série de joias raras, de pedras nunca antes vistas, que brilhavam com uma luz espectral, e um medalhão feito de um metal desconhecido, frio ao toque, mas que parecia vibrar em sintonia com o orbe. O valor de 183 bilhões de dólares não era apenas monetário, mas representava o poder arcano contido nesses objetos, a capacidade de manipular a realidade e a vida. Ao tocar o orbe, uma descarga de energia fria e elétrica percorreu o corpo do barão, e ele ouviu um sussurro em sua mente, não uma voz, mas uma sensação, uma promessa de poder ilimitado e uma risada gutural antiga, que reverberou não nos ouvidos, mas na alma. A criatura do abismo, a entidade guardiã, havia sido despertada pelo toque profano. Não era uma criatura de carne e osso, mas uma manifestação de puro terror cósmico. Seus olhos, se é que se pode chamar assim, eram fendas abissais que pareciam engolir a luz. Sua forma era fluida, mutável, como uma sombra que se contorce, dotada de apêndices longos e finos que se arrastavam pelo chão com um som de raspagem de unhas em uma lousa. Seu corpo era uma amálgama de formas disformes, pulsando, com uma energia escura e malevolente, e emanava um cheiro de putrefação e mofo. A entidade não falava com palavras, mas com a pressão em sua mente, com visões distorcidas de desespero e loucura. O barão, embora aterrorizado pela manifestação completa da criatura, sentiu também um arrepio de poder. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a vida de todos que entrassem em contato com o tesouro estariam interligadas à entidade. A criatura não queria o tesouro de volta, ela queria almas ligadas àquilo que ela guardava, presas em um ciclo eterno de tormento. O tesouro era uma isca, e a maldição, uma sentença. Albrecht sabia que precisava esconder o tesouro, não só para protegê-lo de outros, mas para tentar controlar a influência da criatura. Ele e seus capangas, sob a vigilância opressora da entidade, criaram um esconderijo complexo, uma série de câmaras subterrâneas e passagens secretas dentro da própria caverna. O tesouro foi dividido e ocultado em diferentes compartimentos, cada um protegido por armadilhas e encantamentos sombrios. O barão acreditava que, fragmentando o tesouro, ele poderia diluir a força da maldição ou ao menos ganhar tempo. Ele estava errado. O barão não se contentou em apenas esconder o tesouro. Ele sabia que precisava de guardiões, mesmo que involuntários. Ele espalhou lendas e rumores sobre a fortuna, mas as transformou em contos de terror, avisos velados sobre a maldição, esperando que o medo afastasse os curiosos. Mas, no fundo,
Ele sabia que a cobiça era mais forte que o medo para muitos. E era exatamente isso que a criatura do abismo desejava. A criatura do abismo não era uma simples guardiã. Sua origem remonta a um tempo anterior à própria humanidade, a um vácuo primordial onde a matéria e a antimatéria se contorciam em uma dança caótica. Ela não nasceu, mas emergiu de uma falha na tapeçaria da realidade, uma fenda entre dimensões. Alimentava-se da desesperança e do tormento, e o tesouro, que ela guardava por anos, não era um objeto de sua posse, mas uma extensão de sua própria essência. Cada vez que um ser tocava o tesouro, uma parte de sua alma era absorvida pela entidade, fortalecendo-o e prendendo a vítima em um ciclo de terror. A residência maldita, a mansão curitibana e o primeiro sinal após ocultar o tesouro na caverna ancestral, o barão Albrecht von Krieger retornou à sua mansão em Curitiba, mas ele não era mais o mesmo. A energia do tesouro, o toque da criatura do abismo, havia deixado marcas profundas, não apenas em sua mente e corpo, mas na própria atmosfera da casa. A mansão, já isolada e sombria, parecia agora respirar com uma malícia invisível. Seus cômodos, antes apenas grandiosos, tornaram-se sufocantes, as sombras nas paredes dançando com uma vida própria, e o ar carregado com um cheiro persistente de terra molhada e mofo, misturado a um odor metálico e fétido que lembrava sangue. Sécubos criados, já aterrorizados pelo barão, agora viviam em pânico constante. Eles relatavam objetos que se moviam sozinhos, portas que batiam violentamente sem corrente de ar, sussurros inaudíveis ecoando pelos corredores vazios, e a sensação constante de estarem sendo observados por olhos invisíveis. À noite, a casa gemia e rangia como um navio fantasma, e gritos abafados, que não pareciam humanos, podiam ser ouvidos vindo do porão, onde o barão havia estabelecido um novo e secreto laboratório. A temperatura dentro da mansão parecia despencar de forma abrupta, criando bolsões de ar gelado que faziam os pelos dos braços se arrepiarem. O próprio barão era a prova mais vívida da maldição. Sua aparência se deteriorava rapidamente. Sua pele estava agora translúcida, suas veias se destacavam em um azul doentio, e seus olhos, antes gélidos, tornaram-se vazios, como dois poços escuros que haviam visto demais. Ele se tornou um recluso, ainda maior, passando a maior parte do tempo em seu laboratório subterrâneo, onde se dedicava a estudos febris de tomos antigos, buscando desesperadamente uma forma de reverter a maldição, ou ao menos atrasar seu avanço. Mas era inútil. A criatura do abismo havia se ligado a ele, e sua presença se manifestava de formas cada vez mais aterrorizantes. A criatura começou a se manifestar dentro da mansão, primeiro como sombras dançantes que se alongavam e se contorciam nas paredes, depois como vultos rápidos que desapareciam antes que pudessem ser identificados. Os criados mais corajosos ou mais tolos que ousavam se aproximar do laboratório do barão relatavam ter visto uma figura disforme, esguia e alta, rastejando nas paredes, com apêndices finos e longos que se retorciam como tentáculos. A entidade não falava, mas sua presença emitia um som gutural e arrastado, como o som de carne fresca sendo rasgada, e uma sensação de terror primordial que congelava o sangue nas veias. A criatura do abismo não estava interessada em matá-los. Ela queria vê-los definhar no medo, alimentando-se de sua agonia e desespero. Era um parasita psíquico, uma entidade que se fortalecia com a negatividade. Os vizinhos, que antes apenas sussurravam, agora evitavam a mansão a todo custo. Crianças eram proibidas de passar perto, e as lendas sobre a casa mal-assombrada do Barão Louco se espalhavam rapidamente por Curitiba, tornando-se parte do folclore local. Contavam-se histórias de como a floresta ao redor da mansão parecia morrer, as árvores secando e as flores murchando, como se a própria vida fosse sugada da terra. A atmosfera ali era de opressão e morte. A manifestação mais aterrorizante da criatura para o próprio barão veio na forma de visões e pesadelos vívidos. Ele via a criatura em seus sonhos, uma massa informe de escuridão, com olhos que eram buracos negros, e uma boca que se abria em um vazio cósmico. Ela sussurrava em sua mente, não com palavras, mas com imagens de desgraça, de seu tesouro sendo descoberto, de almas sendo corrompidas, e de sua própria alma sendo arrastada para as profundezas do abismo. Acordava em suores frios,
seu corpo, tremendo incontrolavelmente, o cheiro de mofo e podridão grudado em suas narinas. Com o tempo, o Barão von Krieger sucumbiu completamente à maldição. Sua mente se fragmentou e ele definhou, não de doença, mas de um tormento existencial. Seus últimos dias foram passados em um estado de catatonia, seus olhos fixos em um ponto invisível, como se visse horrores que ninguém mais poderia conceber. Morreu sozinho, em sua mansão sombria, e com ele, o segredo exato da localização do tesouro parecia ter sido sepultado. A mansão permaneceu vazia por décadas, uma mancha escura na paisagem, um lembrete silencioso da tragédia do barão e da terrível maldição que ele havia trazido para o Brasil. Mas o tesouro e a criatura esperavam. Esperavam pelo próximo tolo, pelo próximo ganancioso, que ousaria despertar o que estava adormecido. A busca desesperada. O mistério de Curitiba décadas se passaram, e a mansão do Barão von Krieger em Curitiba se tornou uma lenda local, uma casa assombrada evitada por todos. Mas o tempo, que tudo apaga, também pode desenterrar segredos. Nos dias atuais, em 2025, um grupo de jovens aventureiros urbanos de Curitiba, liderados por 3 amigos inseparáveis, Pedro, Lucas e Maria Arana, esbarrou na lenda. Pedro, o mais cético e pragmático, era um estudante de história com uma paixão por desmistificar folclores. Lucas, o entusiasta e crédulo, era um aficionado por teorias da conspiração e tudo o que era paranormal. E Maria Arana, a mais intuitiva e observadora, era uma estudante de psicologia com um interesse em fenômenos psíquicos e a mente humana. Eles estavam em uma cafeteria no centro histórico de Curitiba, debatendo sobre lendas urbanas para um projeto de faculdade, quando Lucas, com seus olhos brilhantes de excitação, mencionou a fortuna amaldiçoada do barão austríaco. Pedro, inicialmente, descartou como bobagem. Mais uma lenda de fantasma para assustar turistas. Lucas, ele disse, revirando os olhos. Maria Arana, porém, sentiu um arrepio. Mas e se não for só uma lenda? Pedro, e se Halver um fundo de verdade? Eu já ouvi sobre a mansão do barão. É um lugar que dá arrepio só de pensar. A curiosidade de Maria Arana plantou uma semente. Lucas, aproveitando a brecha, começou a pesquisar compulsivamente. Ele descobriu artigos de jornal antigos, cartas velhas de moradores locais e até mesmo trechos de um diário que supostamente pertencia a um dos últimos criados da mansão do barão. Os relatos eram consistentes. A fortuna, a maldição, os fenômenos inexplicáveis e o desaparecimento do barão. Mas o que mais os intrigou foi a menção de 183 bilhões. O valor era exorbitante demais para ser apenas uma invenção. A investigação inicial começou com visitas à Biblioteca Pública do Paraná e aos arquivos históricos da cidade. Pedro, com sua mente analítica, focou em registros de propriedade, imigração e documentos fiscais. Ele encontrou registros da compra da mansão pelo Barão von Krieger e detalhes sobre sua chegada ao Brasil, que eram estranhamente vagos, quase como se tivessem sido deliberadamente omitidos ou apagados. Não havia registros de grandes transações financeiras, o que era incomum para alguém que supostamente possuía uma fortuna tão vasta. Isso só alimentou a suspeita de que a riqueza não era de origem convencional. Lucas, por outro lado, mergulhou em documentos mais esotéricos. Ele encontrou menções a um culto obscuro que operava na Áustria no final do século X, dedicado a um deus antigo e sem forma, e cujos rituais envolviam a manipulação de energias primordiais. Havia descrições de artefatos que ressoavam com as poucas e vagas descrições do tesouro do barão. Ele também descobriu relatórios policiais arquivados sobre estranhos desaparecimentos na área rural de Curitiba, na época da chegada do barão, pessoas que se aventuraram na floresta e nunca mais foram vistas. Os relatos oficiais eram inconclusivos, atribuindo os sumiços a ataques de animais selvagens ou a acidentes. Mas Lucas sentia que havia algo mais. Maria Arana, com sua sensibilidade, focou nos relatos pessoais. Ela encontrou uma série de cartas de uma antiga moradora de Curitiba, uma senhora idosa que havia trabalhado como lavadeira para uma família vizinha à mansão do barão. Nessas cartas, ela descrevia a casa como um poço de escuridão,
E mencionava ter ouvido cânticos estranhos e um som de arrastar vindo da propriedade em noites de lua nova. O mais perturbador era a descrição de como a mulher se sentia sugada pela energia do lugar, uma sensação de desesperança e pavor que a fazia evitar olhar para a mansão. Ela também mencionava uma floresta que estava morrendo ao redor da casa, as árvores com galhos retorcidos e sem folhas, mesmo em pleno verão. A peça mais intrigante da pesquisa de Maria Arana foi a descoberta de um diário antigo, empoeirado e quase desintegrado, encontrado em um antiquário obscuro. O diário, escrito em alemão antigo, com caligrafia tremida, pertencia a um dos capangas do barão von Krieger, um homem chamado Klaus. As páginas estavam manchadas e úmidas, mas revelavam uma narrativa aterrorizante. Klaus descrevia a obsessão crescente do barão, as expedições secretas para a floresta e o horror que ele sentiu ao entrar na caverna. Ele falava de um orbe pulsante de escuridão e de uma sombra sem forma que rastejava pelas paredes. Mas o que mais chocou Maria Arana foi a descrição de como a entidade, que Klaus chamava de o Devorador de Almas, começou a se manifestar. Não só ele via vultos, mas sentia seus pensamentos sendo invadidos por vozes sussurrantes que prometiam tormento eterno. Klaus descreveu a sensação de sua própria alma sendo drenada, sentindo-se vazio, sem esperança. As últimas entradas do diário eram incompreensíveis, apenas rabiscos frenéticos e a repetição da palavra abismo várias e várias vezes, em uma caligrafia que se tornava cada vez mais ilegível. A pesquisa os levou a uma nova conclusão. O tesouro não era simplesmente uma fortuna material, era algo muito mais sinistro, ligado a uma entidade paranormal que havia se manifestado no Brasil por meio do barão. Os 183 bilhões não eram apenas um valor monetário, mas uma representação do imenso poder arcano contido nos artefatos amaldiçoados e da desgraça que eles poderiam trazer. A menção da caverna no diário de Klaus foi o ponto de virada. A localização exata era nebulosa, mas as descrições do terreno eram detalhadas o suficiente para que, com o auxílio de mapas topográficos antigos e modernos, eles pudessem delimitar uma área de busca na região rural de Curitiba, nos arredores da antiga mansão do barão. A floresta, densa e esquecida, parecia chamar por eles, prometendo desvendar um segredo que havia sido enterrado por mais de um século. O medo era palpável, mas a curiosidade e a adrenalina eram ainda maiores. Eles estavam prestes a pisar em um território onde o véu entre os mundos era perigosamente fino. A primeira incursão. Dentro da caverna dos sussurrastros do medo, o dia da primeira incursão chegou, e o ar em Curitiba estava pesado, uma garoa, fina e persistente caía, tornando o solo úmido e as folhas das árvores, que margeavam a estrada de terra empoeirada, ainda mais esculturas. Pedro, Lucas e Maria Arana estavam em uma encruzilhada de emoções, uma mistura de excitação nervosa, apreensão e uma pontada de pavor que roía as bordas de suas coragens. Eles haviam preparado suas mochilas com lanternas potentes, equipamentos de navegação básicos, um kit de primeiros socorros e, contra o ceticismo de Pedro, um crucifixo de prata trazido por Lucas, uma pequena bíblia de bolso e um punhado de sal grosso, apenas para garantir, como Lucas insistiu, a área que eles identificaram como a provável localização da caverna. Era uma mancha escura no mapa, um trecho de mata virgem, densa e inexplorada, a poucos quilômetros da antiga mansão do barão von Krieger. À medida que o carro de Pedro se aproximava, a paisagem parecia mudar. As árvores se tornavam mais altas e retorcidas, seus galhos despidos de folhas em pleno verão, como se a vida estivesse sendo drenada delas. A névoa, antes uma garoa, agora se adensava em uma mortalha branca, envolvendo a floresta e reduzindo a visibilidade a poucos metros. O silêncio era opressor, apenas quebrado pelo som abafado de seus próprios passos na lama e pelo gotejar constante da água das folhas à entrada da caverna. Como descrita no diário de Klaus, era uma fenda estreita e escura, quase imperceptível entre a vegetação densa. Ela parecia uma boca aberta na fez da terra, exalando um ar frio e úmido, com um cheiro peculiar de terra molhada e mofo, misturado a um odor metálico e fétido que Maria Arana não conseguiu identificar, mas que a fez sentir náuseas. A pouca luz do dia que filtrava através das árvores não conseguia penetrar as profundezas da fenda, tornando-o um convite para a escuridão absoluta.
Com as lanternas em punho, eles adentraram. O ar se tornou instantaneamente mais pesado, a temperatura despencou, e uma umidade pegajosa se agarrou à pele. Os sons do mundo exterior foram abafados, substituídos por um silêncio sobrenatural, pontuado apenas pelo som da água que escorria pelas paredes da caverna, criando um eco fantasmagórico. A cada passo, o chão se tornava mais irregular, escorregadio, coberto por uma camada de um limo escuro e pegajoso. Pedro, com sua lanterna, iluminou as paredes. Eram de rocha bruta, mas em alguns trechos havia entalas. Não eram desenhos simples, mas símbolos complexos, espirais e formas geométricas que pareciam pulsantes, emanando uma energia fria e nauseante. Alguns dos entalas pareciam ter sido feitos por garras afiadas, deixando marcas profundas na pedra. Lucas, com sua mente fértil, imaginou rituais antigos sendo realizados ali, sacrifícios em honra a deuses esquecidos. Mariarana sentiu uma pressão na cabeça, uma sensação de vertigem e desorientação, como se o próprio espaço estivesse se distorcendo. Ela se segurou na parede, o toque da rocha fria e úmida enviando arrepios por seus braços. À medida que se aprofundavam, a caverna se tornava um labirinto de corredores estreitos e câmaras maiores. As paredes e o teto eram adornados com estalatites e estalagmites, que pareciam ossos de criaturas gigantescas, retorcidos e deformados, pingando água escura. O cheiro metálico se intensificava, agora misturado a um aroma adocicado e pútrido, como de carne em decomposição, que lhes embrulhava o estômago. O ar parecia mais denso, quase difícil de respirar. Foi então que os fenômenos começaram. Primeiro, o som. Não era um eco, mas um sussurro, fraco e indistinto, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se inúmeras vozes se misturassem em um lamento contínuo, a melodia do desespero e da agonia. Lucas, o mais sensível ao paranormal, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Vocês estão ouvindo isso?" Ele sussurrou, sua voz trêmula. Pedro, o cético, balançou a cabeça, tentando racionalizar. "Deve ser o vento ou a água escorrendo, Lucas." O eco prega peças, mas ele mesmo sentia uma pontada de apreensão. Mariarana, porém, assentiu lentamente, seus olhos arregalados. "Não é o vento, Pedro. São vozes. Elas estão chorando." De repente, a lanterna de Pedro falhou, piscando erraticamente antes de se apagar completamente, mergulhando-os em uma escuridão tão densa que parecia sólida. Lucas e Mariarana acenderam suas próprias lanternas apressadamente, seus feixes de luz cortando as sombras dançantes. O sussurro se intensificou, transformando-se em um coro de lamentos e gritos distorcidos, que pareciam vir de muito perto, quase em seus ouvidos. Mariarana sentiu um toque gelado em seu ombro, uma sensação que a fez gritar e recuar. Pedro, tentando manter a calma, apontou sua lanterna para o local onde Mariarana havia sentido o toque. Mas não havia nada, apenas a rocha úmida e fria. O medo começou a se instalar. Pedro, embora cético, sentiu um suor frio escorrer por sua testa. A racionalidade estava começando a se dar lugar ao inexplicável. Lucas, com os olhos esbugalhados, começou a recitar a oração do Pai Nosso em voz baixa, sua voz tremendo. Mariarana, agarrando o braço de Pedro, sentiu o coração bater descompassado no peito. O ambiente estava se tornando cada vez mais opressor. A sensação de estarem sendo observados, esmagadora. E então, o movimento. No canto mais escuro de uma câmara lateral. Suas lanternas revelaram uma sombra. Não era uma sombra comum. Era uma forma disforme, alta e esguia, que se contorcia e pulsava, como se respirasse. Seus olhos, se é que se pode chamar assim, eram duas fendas abissais que pareciam engolir a luz, e sua boca, um vazio cósmico. A criatura do abismo estava se manifestando. Seus apêndices, longos e finos, se arrastavam pelo chão com um som de raspagem de unhas em uma lousa, e de seu corpo emanava um cheiro pútrido, de podridão e morte. A criatura não fez nenhum som, mas sua presença encheu a caverna com um terror tão avassalador que os três jovens caíram de joelhos, paralisados pelo medo. Pedro sentiu sua mente ser invadida por imagens de desespero e agonia. Visões distorcidas de pessoas gritando, suas almas sendo drenadas.
Lucas estava em choque, seu rosto pálido e seus olhos fixos na criatura. Maria Arana, a mais sensível, sentiu como se sua própria alma estivesse sendo puxada para fora de seu corpo. Ela lutou para respirar, seu peito apertado por uma força invisível. A criatura do abismo não se moveu em direção a eles. Ela apenas observou, seus olhos abissais fixos em suas almas, alimentando-se do pavor que os consumia. O orbe de obsidiana, que Lucas havia trazido, parte da pesquisa, começou a vibrar em sua mochila, emitindo um brilho fraco e azulado. A criatura sibilou, um som que não era de sua garganta, mas de sua própria essência, um ruído que perfurava suas mentes. Era um aviso, uma ameaça. Eles não eram bem-vindos. O pânico os dominou. Pedro, com um último resquício de racionalidade, gritou: "Temos que sair daqui. Agora!" Ele agarrou Lucas e Maria Arana, puxando-os para trás, tropeçando na escuridão e no limo. Eles correram, sem olhar para trás, suas lanternas balançando freneticamente, iluminando apenas o caminho à frente. Os sussurros da criatura os seguiram, crescendo em volume, preenchendo a caverna com a melodia da loucura. Eles emergiram da fenda, ofegantes, seus corpos tremendo incontrolavelmente, sob a garoa fria e o ar denso da floresta. O cheiro de mofo e putrefação parecia ter grudado em suas roupas e em suas narinas. O terror havia se tornado uma realidade palpável. A lenda era real, e eles haviam despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. O impacto psicológico, o preço da curiosidade era astros do medo. A fuga da caverna marcou um ponto de não retorno na vida de Pedro, Lucas e Maria Arana. Eles não eram mais os mesmos jovens aventureiros urbanos. O terror que haviam experimentado, a visão da criatura do abismo e a sensação de sua presença opressora haviam deixado cicatrizes profundas em suas mentes e almas. O que antes era uma busca por conhecimento e adrenalina, transformou-se em uma obsessão, um fardo pesado que os acompanhava em cada pensamento, em cada momento de silêncio. Pedro, o cético, foi o mais afetado pela quebra de sua racionalidade. A experiência na caverna pulverizou todas as suas crenças. Ele, que antes baseava sua vida na lógica e na ciência, agora era confrontado com a inegável existência de algo que desafiava toda a compreensão humana. As visões de desespero que a criatura havia implantado em sua mente o atormentavam. Ele não conseguia dormir, e quando o fazia, era assombrado por pesadelos vívidos da criatura rastejando pelas paredes, seus olhos abissais fixos nele, sussurrando promessas de tormento eterno. Durante o dia, ele se tornava irritadiço, impaciente, com flashes de paranoia. Cada sombra, cada ruído em sua casa, o fazia pular. Ele tentava, a todo custo, encontrar uma explicação lógica para o que haviam vivido, mas cada tentativa era frustrada pela memória vívida da entidade. A negação era uma batalha perdida. A criatura havia se enraizado em sua mente, alimentando sua própria descrença, até ela se tornar um terror existencial. Lucas, o crédulo e entusiasta do paranormal, paradoxalmente, foi o que tentou encontrar refúgio em sua fé. No entanto, sua crença foi testada até o limite. Ele havia visto o mal em sua forma mais pura, e o crucifixo de prata, antes um mero adereço, agora era seu amuleto de proteção. Ele começou a rezar compulsivamente, buscando consolo nas Escrituras, mas as palavras da Bíblia pareciam ecoar vazias em sua mente. A criatura, mesmo à distância, o assombrava. Lucas ouvia sussurros em seu quarto à noite, sentia o ar se tornar gelado de repente, e via vultos rápidos que desapareciam em seu campo de visão. Ele se sentia invadido, como se a entidade estivesse sussurrando diretamente em sua alma, corroendo sua fé e sua sanidade. Ele desenvolveu uma obsessão por rituais de proteção, lendo sobre exorcismos e antigas tradições de banimento. Tentou usar o sal grosso, velas bentas, até mesmo defumações com ervas sagradas, mas a presença parecia zombá-lo, fortalecendo-se. A cada tentativa frustrada, a Maria Arana, a mais intuitiva, desenvolveu uma conexão ainda mais profunda e aterrorizante com a criatura. Sua sensibilidade psíquica, antes um mero interesse de estudo, tornou-se uma maldição. Ela não apenas ouvia os sussurros, ela sentia a presença da criatura dentro de si, como uma doença fria que se espalhava por suas veias. Ela tinha visões claras da caverna, das paredes retorcidas e do orbe pulsante.
A entidade começou a se comunicar com ela, não com palavras, mas com imagens e sensações. Um frio cortante, um cheiro de putrefação e uma voz sem som que preenchia sua mente com pensamentos de desespero e agonia. A criatura queria que ela retornasse à caverna para finalizar o que havia começado. Mariarana sentia que estava sendo puxada para o abismo, seu corpo e mente em uma luta constante contra a influência da entidade. Ela começou a ter sangramentos nasais aleatórios e dores de cabeça excruciantes. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam olheiras profundas e um olhar distante, assombrado. Ela temia o sono, pois era lá que a criatura era mais potente, invadindo seus sonhos com manifestações cada vez mais vívidas e aterrorizantes. A amizade entre eles, antes inabalável, começou a ser testada pela tensão e pelo medo. Eles se reuniam com frequência, buscando apoio mútuo, mas a conversa sempre voltava ao mesmo ponto: a caverna, a criatura, o tesouro. A obsessão pela verdade e a necessidade de entender o que havia acontecido os impelia a continuar. Pedro, apesar do pavor, sentia uma necessidade compulsiva de entender a lógica por trás do inexplicável, de encontrar uma forma de resolver o problema. Lucas, por sua vez, estava determinado a encontrar uma forma de banir a criatura, de proteger suas almas e as almas de qualquer um que ousasse se aproximar do tesouro. E Mariarana, apesar da conexão aterrorizante, sentia que estava predestinada a desvendar a origem da criatura e a encontrar uma forma de libertar a si mesma e seus amigos da maldição. A criatura, percebendo a fissura em suas mentes, começou a manifestar sua ameaça de formas mais diretas. Os sussurros se tornaram mais audíveis, as sombras mais definidas. Objetos em suas casas se moviam de forma violenta, livros caíam das estantes, portas batiam com força. O cheiro de mofo e podridão os seguia, pairando no ar como um lembrete constante da presença maligna. Eles recebiam mensagens em seus celulares e computadores, textos aleatórios com símbolos arcanos, imagens distorcidas de criaturas grotescas e, por vezes, a imagem da fenda escura da caverna, como um convite mórbido. A criatura não queria matá-los. Queria arrastá-los para a loucura, para que se tornassem seus novos guardiões, seus novos servos, perpetuando o ciclo de terror. A situação era insustentável. Eles sabiam que não podiam simplesmente ignorar o que havia acontecido. A criatura estava se aproximando e suas manifestações estavam ficando cada vez mais pessoais, mais aterrorizantes. A única forma de se libertar da maldição era confrontar a fonte do problema: o tesouro e a própria criatura. Eles precisavam retornar à caverna, não mais para uma expedição curiosa, mas para uma batalha por suas almas. A decisão foi tomada, pesada com medo, mas impulsionada pela desesperança. Era o último recurso, a única chance de retomar suas vidas, o retorno ao abismo. O confronto com o horror, rastros do medo. O retorno à caverna não foi uma decisão fácil. Cada passo de Pedro, Lucas e Mariarana em direção àquela fenda escura era uma batalha contra o medo avassalador que se tornara parte de suas vidas. A criatura do abismo não havia dado trégua, e suas manifestações se tornaram cada vez mais intensas, mais pessoais, minando suas mentes e suas esperanças. Era um ataque psicológico incessante, um jogo macabro em que a sanidade era a aposta. Dessa vez, eles vieram preparados, não apenas com equipamentos de exploração, mas com um arsenal espiritual. Lucas carregava não apenas o crucifixo e a Bíblia, mas também um terço e uma pequena garrafa de água benta, benzida por um padre amigo de sua avó. Mariarana trazia consigo um grimório de proteção, um livro antigo que ela havia encontrado em uma loja esotérica, com rituais de banimento e símbolos de defesa. Pedro, apesar de sua descrença, aceitou carregar um frasco de sal grosso e um pequeno amuleto de obsidiana que ele havia purificado com rituais que havia lido. A atmosfera entre eles era de tensão silenciosa, mas também de uma determinação fria. Era tudo ou nada. Ao se aproximarem da entrada da caverna, o cheiro de mofo e putrefação se intensificou, misturado a um odor metálico e fétido que remetia a sangue seco e carne em decomposição. O ar estava frio e denso, quase sufocante, e o silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som de seus próprios corações batendo forte. A fenda escura parecia chamá-los, uma boca aberta para o inferno.
Eles adentraram, suas lanternas cortando a escuridão absoluta. Os sussurros começaram imediatamente, um coro de lamentos e gritos distorcidos, que pareciam vir de todas as direções, envolvendo-os em uma sinfonia do terror. O ar ficou ainda mais pesado e Mariarana sentiu a pressão na cabeça, a sensação de vertigem e desorientação mais forte do que na primeira vez. As paredes da caverna pareciam pulsar com uma energia fria e malevolente, e as estalactites e estalagmites, que se assemelhavam a ossos retorcidos, pareciam se mover nas sombras. À medida que avançavam, as manifestações da criatura se tornaram mais audíveis, mais visíveis. Sombras se contorciam e alongavam-se pelas paredes, ganhando formas grotescas. O cheiro pútrido se tornou insuportável, quase os fazendo vomitar. Lucas, com sua fé agora fortificada pela necessidade, começou a recitar versículos da Bíblia em voz alta, sua voz tremendo, mas firme. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. As palavras pareciam ter um efeito. Os sussurros recuavam ligeiramente, e as sombras pareciam encolher, como se a luz divina as repelisse. Eles chegaram à câmara principal, onde o tesouro estava oculto. O orbe de obsidiana de Lucas pulsava freneticamente em sua mochila, um brilho azulado e intenso. No centro da câmara, o altar rudimentar parecia irradiar uma escuridão ainda mais profunda. Foi então que a criatura do abismo se manifestou em sua forma mais completa e aterrorizante. Ela emergiu das sombras, uma massa disforme de escuridão pulsante, alta e esguia, com apêndices longos e finos que se arrastavam pelo chão, emitindo um som de raspagem de unhas em uma lousa. Seus olhos eram buracos negros, fendas abissais que pareciam engolir a luz, e sua boca, um vazio cósmico que se abria em um silêncio aterrorizante. O corpo da criatura era uma amálgama de formas disformes, pulsando com uma energia escura e malevolente, e dela emanava um cheiro de putrefação e mofo que era quase palpável. Ela não tinha um rosto discernível, mas a intenção maligna era clara, uma inteligência ancestral e perversa. A criatura não era apenas uma aparição, mas uma presença física, uma distorção da própria realidade. A criatura não usava palavras, mas invadiu suas mentes com uma avalanche de imagens de desespero, visões de suas maiores falhas, seus piores medos, seus entes queridos em agonia. Tentou esmagá-los com o peso do pavor, buscando alimentar-se de seu tormento. Pedro sentiu a loucura se aproximar, seus pensamentos se fragmentando. Lucas sentiu sua fé vacilar, as palavras da oração se perdendo em sua mente. Mariarana sentiu a criatura tentando possuí-la, uma força fria e invasiva que tentava corroer sua alma. Mas eles estavam preparados. Mariarana, com os olhos fechados, recitou o encantamento de proteção do Grimório, suas palavras ecoando pela caverna, em uma língua antiga e poderosa. Uma barreira invisível, pulsante com uma luz fraca e azulada, começou a se formar ao redor deles, repelindo a pressão psíquica da criatura. Pedro, mesmo tremendo, jogou o sal grosso em um círculo ao redor deles, e o sal sibilou ao tocar o chão, como se estivesse queimando a terra amaldiçoada. Lucas, com o terço apertado na mão, levantou a Bíblia e começou a ler em voz alta o Salmo 91, sua voz agora firme e ressonante, preenchendo a caverna com a força de sua fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A criatura do abismo sibilou, um som que não era de sua garganta, mas de sua própria essência, um ruído que perfurava suas mentes. Ela se contorceu, seus apêndices se debatendo contra a barreira invisível, criando um som de chicote no ar. A luz que emanava de Lucas, da fé inabalável em suas palavras, parecia queimar a criatura. Ela tentou contra-atacar, lançando rajadas de energia escura que colidiam com a barreira, fazendo-a tremer. Mas não ceder. A batalha não era física, mas espiritual e mental. A criatura tentava quebrar suas vontades, corroer suas mentes, mas a união deles, a força de sua fé e a determinação de Pedro e Mariarana em proteger suas almas e as de seus amigos, criaram uma resistência formidável. O orbe de obsidiana na mochila de Lucas brilhou ainda mais intensamente, e a criatura sibilou novamente, como se estivesse em agonia.
Aparentemente, a fé pura e a recitação das escrituras, misturadas com os rituais de proteção de Mariarana, estavam surtindo efeito sobre a criatura, enfraquecendo-a. Então, Pedro, com um lampejo de inspiração, lembrou-se do diário de Klaus, que mencionava a conexão do tesouro com a criatura. Se o tesouro era uma extensão de sua essência, talvez o segredo para enfraquecê-la estivesse em fragmentá-lo ou purificá-lo. Ele pegou o amuleto de obsidiana purificado que havia trazido e, com uma coragem que não sabia que possuía, jogou-o em direção ao altar onde o tesouro estava oculto. O amuleto colidiu com o orbe de obsidiana principal do tesouro, e uma onda de energia explodiu, seguida por um grito de dor que não era humano, mas da própria criatura. A criatura do abismo se contorceu violentamente, seus apêndices se debatendo com força. Ela começou a encolher, sua forma disforme se tornando menos definida, menos sólida. O cheiro de podridão e mofo diminuiu, e os sussurros se transformaram em gemidos fracos e distantes. A criatura não foi destruída, mas forçada a recuar, a se tornar dormente, seu poder enfraquecido pela confrontação e pelo toque do amuleto purificado. Ela se dissolveu nas sombras da caverna, deixando para trás apenas o frio e o cheiro residual de terror. O silêncio caiu sobre a caverna. Um silêncio pesado, mas abençoado, após o caos. Pedro, Lucas e Mariarana caíram exaustos, seus corpos tremendo, mas com um senso de vitória e alívio. Eles haviam sobrevivido. Eles haviam lutado e prevalecido. A saída da caverna foi uma libertação. O ar fresco da floresta nunca havia parecido tão puro, a garoa nunca tão revigorante. As árvores, antes secas e retorcidas, pareciam começar a recuperar um tom de verde vibrante. Mas a experiência havia deixado marcas. As consequências foram profundas. Pedro, embora ainda um homem de ciência, agora carregava uma compreensão mais ampla da existência. Ele não mais descartava o inexplicável, mas o via com uma nova perspectiva, com respeito e cautela. Ele se tornou um defensor da pesquisa, de fenômenos paranormais, buscando uma ponte entre a ciência e o sobrenatural. Lucas, sua fé fortalecida e aprofundada pela experiência, decidiu estudar teologia, buscando entender as forças espirituais de uma perspectiva mais profunda. Ele se tornou um conselheiro, usando sua experiência para ajudar outros que enfrentavam o inexplicável. Mariarana, a mais atingida, mas também a mais resiliente, usou sua conexão com a criatura como uma ferramenta para o autoconhecimento. Ela se dedicou ao estudo da mente humana e da psicologia do trauma, tornando-se uma terapeuta especializada em casos de experiências inexplicáveis, ajudando outros a processar o que a ciência ainda não podia explicar. A criatura do abismo não foi destruída, mas adormecida, seu poder neutralizado pela fé, pela coragem e pela purificação do tesouro. O tesouro, ainda presente na caverna, permaneceu intocado, agora protegido não por uma maldição ativa, mas por um aviso, um lembrete do que havia sido despertado. Eles decidiram manter a localização em segredo, para evitar que outros caíssem na mesma armadilha de cobiça e terror. A vida deles nunca mais foi a mesma. Eles carregavam o fardo do que haviam visto, do que haviam enfrentado, mas também a força de sua superação. A história do Barão von Krieger e do tesouro amaldiçoado se tornou um conto de advertência, um lembrete de que há forças no universo que desafiam a compreensão humana, e que a fé e a coragem são as únicas armas contra a escuridão. O terror havia deixado suas marcas, sim, mas também havia forjado neles uma resiliência e uma sabedoria que jamais teriam alcançado de outra forma. Eles se tornaram testemunhas, guardiões de um segredo sombrio, e viviam suas vidas com um novo propósito, cientes de que o mundo era muito maior e mais misterioso do que jamais haviam imaginado. Rastros do medo. Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma jornada aterrorizante aqui no Rastros do Medo. A história do Barão von Krieger e do tesouro amaldiçoado é um lembrete sombrio de que, por trás das cortinas da realidade, existem forças que desafiam a lógica e a ciência. As lendas, por mais absurdas que pareçam, muitas vezes guardam um grão de verdade, um eco de eventos que transcenderam nossa compreensão. Nós vimos como a cobiça e a busca por poder absoluto podem abrir portas para o inexplicável, e como a fé, a coragem e a união podem ser as únicas defesas contra as trevas.
A criatura do abismo, embora adormecida, ainda existe, um lembrete de que o mal espreita em cantos e sequer podemos conceber. E pensem nisso. Quantas outras lendas, quantos outros mistérios estão escondidos por aí, esperando para serem desvendados? Aquilo que consideramos apenas ficção pode ser uma janela para uma realidade muito mais complexa e aterrorizante do que ousamos imaginar. Como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez a fé não seja apenas crer no invisível, mas aceitar que o mundo é vasto demais para ser contido pela nossa compreensão. Se você chegou até aqui, é porque o medo, assim como a curiosidade, te prendeu. E se o rastros do medo te fez sentir um arrepio na espinha, uma pulsação acelerada e te fez questionar a realidade, então meu trabalho está feito. Agora, se você gostou dessa história de arrepiar, por favor, deixe seu ele cair. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdos sombrios e inexplicáveis para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no terror. E para continuar essa jornada pelo desconhecido, tem mais um vídeo incrível do Rastros do Medo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique nele e prepare-se para mais uma dose de suspense e mistério. Eu sou o seu guia aqui no Rastros do Medo, e nos vemos na próxima história, nas próximas sombras. Até lá, fiquem seguros. Ou não.